aqui que vem participar comigo, juntamente com a doutora Janaína. Nós falaremos sobre a importância do registro de imóvel. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Daqui a pouco a doutora Janaína vai estar aqui com a gente e vamos falar de um assunto muito bacana. Eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas, então é muito importante a gente ter orientações precisas que realmente vão nortear a gente para alguma direção, né? E o registro de imóvel, ele é imprescindível. Tem colegas aqui que entraram, corretores também, e que eles sabem o quanto muitas vezes uma venda ela não é efetivamente realizada em função de alguns casos, alguns problemas, e muitos podem acontecer porque não tem registro. E aí até começar esse processo para regularizar muitas vezes demora, a pessoa que tem interesse em comprar muitas vezes não quer esperar, então é importante, gente. A Janaína já chegou, vamos lá, vamos começar, peraí, dá licença, ver se eu consigo aqui. Oi, amiga, Oiê! deu certo, Menina, tudo bem? tô bem e você? Tô chocada com essa mudança aí do Instagram. É, Aí eu avisei o pessoal, não tive tempo nem de colocar no meu para poder avisar, né? Mas tudo bem, não tem problema. A gente se vira nos 30, né? com Vamos lá. certeza. Eu estava falando, né, Jana, que a gente resolveu falar sobre esse tema, que a gente percebe o quanto a falta de registro trava a venda de imóvel, né? Muitas vezes a pessoa que tem interesse em estar comprando não quer esperar, né, essa regularização. Então, a gente veio falar aqui justamente para as pessoas entenderem um pouco, né, sobre isso. E eu estava aguardando a sua ilustre presença aqui para para a gente dar seguimento aqui na nossa live. Agradecer a todos que estão entrando, né? Obrigada aí pela presença, gente. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pessoal, prazer. Para quem não me conhece, eu sou Janaína Aníbal, né? Advogada especialista em direito imobiliário das famílias e sucessões. E justamente, né, eu e a minha colega Bruna Lisa, né, conversamos no paralelo e decidimos fazer essa live, até para conscientizar mais as pessoas, né, sobre o processo de ter uma matrícula registrada, né, a importância de ter uma matrícula atualizada, né? Porque a gente realmente lida, né, todos os dias aí com essas dificuldades, né? E aí a gente achou muito importante trazer essa live aí de uma forma bem didática para vocês, né? Sem muito. Tentar não falar muito juridiquês, né, Bruna Lisa? Ah, eu acho. Porque pra gente que é da área, a gente, né, o juridiquês pra gente é uma coisa, né, normal, é uma coisa, né, igual bom dia, né, no caso, Corriqueira. mas, exatamente, então, mas eu vou tentar aí falar de uma forma mais clara para vocês, sem muito juridiquês, tá? Bom, depois se vocês quiserem me seguir, o meu Instagram é Janaína Aníbal ADV, né? Arroba Janaína ADV, né? Janaína Aníbal com 2 N's, ADV. Depois pode me procurar no Instagram da Bruna Lisa, né? E vamos lá. Bom, o tema da nossa live de hoje é qual a importância de ter um imóvel registrado, né? E assim, pasmem, né? Tem muita gente que se acha dono, né? Barra proprietário, e não é, né? Justamente pelo que a Bruna Lisa, a gente conversa nos bastidores, por justamente não ter aí o conhecimento, né? Para poder realmente fazer a parte burocrática para se tornar proprietário, né? Então, hoje com a live eu vou te explicar
que só registro transfere a propriedade, né? Não tem outra forma de se fazer transferir a propriedade sem registrar, né? O título que te tornou proprietário na matrícula do imóvel. Mas assim, eu acho que antes de falar de matrícula, né? Qual a importância da matrícula, eu acho muito importante explicar o que é a matrícula, né? O que é a matrícula, o que é o desmistificar um pouquinho também, né? Porque falam que é tão cara a matrícula. Gente, é só R$ 77 tirar uma matrícula, uma certidão da matrícula atualizada. Então, assim, vamos desmistificar que também só tem imóvel no nome, só transfere o imóvel, né? A propriedade para quem tem dinheiro. Não, gente, isso é mito, tá? Enfim. Então, o que é a matrícula, né? A matrícula, na verdade, ela nada mais é que a certidão de nascimento do imóvel, né? Assim como todos nós aqui temos ou uma certidão de nascimento se somos solteiros e certidão de casamento se você é casado ou divorciado, o imóvel também tem lá a sua certidão, que é o quê? A matrícula. Tanto a certidão de casamento e a de nascimento, você obtém a cópia dela, né? No cartório de civil. A matrícula, você obtém uma cópia dela no cartório de registro de imóveis, da comarca competente ao seu imóvel, tá? Em São Paulo, a gente tem 18 cartórios, tá? Cada cartório abrange uma região, né? E o que tem essa certidão, né? Na certidão de nascimento e na de casamento, ela fala o quê? A sua vida pregressa, né? Matrimonial, vamos lá, né? Do imóvel, vai falar o quê? A vida pregressa daquele imóvel, tá? O que vai ter? O histórico de todos os antigos proprietários, vai ter a área, a descrição da área, vai ter a descrição de qual contribuinte aquele imóvel pertence. Vai ter, hoje, uma verbação bem nova, tá? Que é o CEP, né? Antigamente não era importante ter o CEP, tá? Não, na verdade, nem não questão nem de não ser importante, não era usual, não é usado, tá? Então hoje os cartórios também estão até colocando o CEP, tá? Na matrícula, que eu acredito que seja uma forma mais fácil de De você achar. procurar. Exato, porque às vezes você não tem o número da matrícula, né? Mas você tem o CEP, então já afunila, aí já a cartório já consegue fazer um filtro, né? Enfim. Também vai ter lá quem é o dono, quem é o proprietário atual, né? Os dados dele, estado civil, dados e documentos pessoais, né? Enfim. Vai ter também dívidas e penhoras, caso esse imóvel tenha alguma restrição, né? O que pode ser, um pouco, me aprofundando um pouco mais sobre dívidas e penhoras? Pode ser uma alienação fiduciária, pode ser uma indisponibilidade de bens, pode ser também uma questão de dívida ativa. Leilão também. Leilão, exato, leilão. Então, são todos, são gravames, né? Gravames são eventos que trazem ônus, né? Digamos, um fardo aí para aquele imóvel, né? Que traz um impedimento também em relação a ele, o proprietário atual fazer a transferência, né? Ou seja, tudo que acontece no imóvel tá na matrícula, tá? Mas vale lembrar o seguinte, que tem uma etapa aí. O que está na matrícula tem que o proprietário fazer. Então, assim, não é uma coisa que vai automaticamente o cartório vai colocar as informações. Não. Então, mudou o contribuinte, vai no cartório e pede a verbação. Só tem uma hipótese que o cartório faz, tá? Quando Automático, né? você. Isso, automático. Quando você
suponhamos, você tem um imóvel que é seu há mais de 15, 20 anos, e aí agora você vai transferir esse imóvel para uma outra pessoa. Quando você for lavar a escritura, o cartório já coloca todas as informações, dados pessoais do comprador, né? Do vendedor do comprador, o CEP, que vai estar atualizado, o contribuinte, que vai estar atualizado. Então, o cartório, ele vai analisar, né, os últimos atos que foram descritos nessa matrícula, e aí ele vai falar, bom, então eu preciso atualizar o contribuinte, eu preciso atualizar, obviamente, o atual proprietário, eu preciso atualizar que mudou a área, por exemplo, né? Ah, que mudou o CEP, né? Na verdade não tinha CEP, mas agora é o CEP. Mudou o nome da rua, você Acontece precisa mudar o muito. nome da rua, exato. Então, assim, também não acreditem que o cartório faz toda a atualização. Não, isso tem que depender do proprietário. Se não depender do proprietário, quando você for fazer um novo ato, o cartório vai te cobrar essa, essa, As alterações. exato, alterações, exatamente. E no Brasil, o que a legislação fala? Só transfere a propriedade através do registro. Ponto. Não existe outra forma, tá? Não tem outro meio de você se tornar proprietário sem registrar o título que te tornou proprietário, tá? Então, vou te dar um exemplo de títulos que podem vir a se tornar proprietários, né? Então vamos lá, uma escritura de compra e venda é uma possibilidade. Uma escritura de permuta, né? É uma possibilidade. Um auto de arrematação, né? Leilão, De um né? leilão, exato. Uma escritura de alienação fiduciária, né? Um inventário, o próprio inventário, né? Também te transfere a propriedade. Uma integralização de bens de uma PJ, né? Então você tem uma pessoa jurídica, uma empresa pessoa jurídica, e você quer pegar um bem e transferir aquele bem para aquela pessoa jurídica. Então você faz lá uma integralização, né? Então, esse também documento pode fazer com que aquela PJ se torne proprietária daquele imóvel, né? Ou seja, tem vários títulos que pode vir a se tornar proprietário. Só que você precisa registrar ele. Não basta só ter o título, tem que registrar, tá? E quais são os riscos de você não registrar o imóvel, né? No seu nome, né? Primeiro, e o que mais as pessoas morrem de medo. As pessoas mais morrem de medo. O vendedor é o proprietário do imóvel, vende o mesmo imóvel para três Duas pessoas. vezes. Exato, É, duas, três é, vezes, né? é. Então, isso causa, assim, uma insegurança jurídica, obviamente, né? Para quem está comprando, né? Então, assim, isso é o mais feito, né? É No, o que no eles falam Brasil. contrato de gaveta, né, Jana? Exato, é O isso que eu ia tocar famoso. nesse ponto. Eu ia tocar nesse ponto, né? O famoso contrato de gaveta, mas assim, né, o Bru, eu tava até pensando, assim, até preparando a live, assim, eu tava pensando que ainda existe, né? Ainda fazem muito contrato de gaveta, né? Mas muito mais em compras de valor menores, né? Uhum. Mas eu percebo que hoje em dia, com mais acesso à informação, mesmo as compras, as operações de valores menores, as pessoas estão tendo mais consciência, sabe? Uhum. De que precisam, de que precisa ter registrado tudo certinho. E outra, hoje, né, o boom imobiliário não é só de você ter para você, de você também investir, né? Então, você precisa, para poder investir, você também precisa ter o imóvel no seu nome, né? Então, assim, graças a Deus, eu acho que a mentalidade das pessoas estão mudando em relação. Verdade. E é bom, Não, eu acho. Jânia, e você comentou, né, da questão do inventário, né? Eu vejo também a questão do custo da matrícula que você colocou, né, no começo da live, né, que é cerca Isso, de R$ 77, né, exato. aproximadamente. É,
É interessante porque as pessoas muitas vezes não registram o inventário na matrícula também por receio do custo. Só que eles não pensam lá na frente, na hora de vender, que todos esses custos eles vão ser todos descontados, o imóvel completamente desvalorizado, né? Exato, exato. Eu vou chegar nesse ponto, mas já trazendo uma informação aqui para as pessoas gente, hoje é diferente, né, do passado que eu brinco, né, da época dos Incas e dos Maias. Hoje, dependendo do valor dos bens a serem transmitidos, a prefeitura ela admite o parcelamento do ITCMD, entendeu? Então Isso não é hoje, gente, divulgado, né? então não sei se não é divulgado, ou é que assim a gente que é da área a gente sabe, né? Mas é muito tá lá, né? A prefeitura possibilita, dependendo do valor, né? Do patrimônio, e também tem uma limitação de valor de parcela também, né? Porque também não adianta você ter, vou dar um exemplo, tá? Você ter, sei lá, um patrimônio. Exemplo, não é isso, mas só para dar um exemplo, tá? Porque também aí você vai. Isso aqui, o exemplo que eu tô dando é isenção de imposto, tá? Então vamos supor, se tiver lá um patrimônio de 30 mil reais, não dá para você parcelar. Suponhamos que você pague aí, suponhamos, tá? Que você pague aí, tem que pagar de imposto, sei lá, sei lá, 2 mil reais. Aí você pega esses 2 mil reais e parcela em 12. Não, a quantidade, a parcela tem que ser um pouquinho maior, ou seja, não é um patrimônio. Porque também que eu falei, um patrimônio se você tem um patrimônio de 90 mil, é isento Uhum. de imposto, entendeu? Então, assim, hoje, mesmo pessoas que têm um valor, né, um patrimônio maior, a prefeitura possibilita registrar. Antigamente, parcelar, perdão, antigamente não era possível, né? Mas não era É, mesmo. não era, tinha que pagar ali na cabeça, né? Enfim. Outra coisa também que eu estava vendo esses dias, tem empresas que financiam os tributos. Olha, Exato. Então você vai lá, só não sei como funciona, tá? Mas você vai lá, é uma plataforma. Tá? Você vai olha, lá, você. interessante. Porque assim, cara, isso eu achei o máximo, né? Eu Porque também. imagina Facilita você. muito para as pessoas, né? Exato, e mesmo assim, e por exemplo, mesmo uma pessoa que tem um poder, sei lá, um parente, um ente seu que tem um poder aquisitivo muito grande, exemplo. Aí você ficou lá, você é o herdeiro, mas você não tem Quantia. aquela, aquele dinheiro para poder regularizar o inventário para poder ter acesso ao dinheiro. Porque tem isso, você só vai ter acesso Tem. se você fizer o inventário, né? Arcar. É. Exato. Então, eu achei muito bacana. Assim, você entra na plataforma, e aí eu só sei que tem plataforma, mas eu acho que, óbvio, tem lá, né? Assim como para o pagamento do imposto que é o TCMD, tem juros, tá? Então, também não vamos. Não é nada. Não é parcela fixa, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tudo é juros, né? Não é. Você é governo, né, gente? Você quer rir, tem que fazer Ô, ele rir. ô, 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 Jana, mas eu acho melhor sempre consultar um advogado, né, que esteja especializado no Sim, direito imobiliário, porque ele exato. vai estar orientando essa questão, né? Exato, exato. A Eu só ideia é tô. que todos estejam Exato, atualizados. assim, exato. Inventário, gente, inventário, enfim, sempre vai precisar de um advogado, isso é um ponto. Eu só tô trazendo aqui uma informação que eu acho de suma importância, que nem é o tema da nossa live, até para as pessoas terem mais conhecimento mesmo, né? Porque, como eu falei, eu venho falando, né? O conhecimento, gente, ele liberta, ele faz você crescer, né? Enfim, então fica a dica aí, se alguém tiver, né? Algum inventário para fazer e tem essa dúvida, mas não tenho dinheiro, não consigo parcelar, enfim. Primeiro consulte um advogado, verifique o que dá para ser feito, que dependendo do valor do montante, dá para fazer dessa forma aí que o governo, né, permite, né, fazer.
Mas, voltando aqui do tema, o segundo risco de não se registrar é o imóvel ser penhorado por dívida do antigo dono. Ou seja, você é compromissário comprador, né? Tem lá só uma promessa, você só é promitente, né? Comprador, você é possuidor. E aí, quando você vai querer lavrar a escritura e você tira uma matrícula atualizada, você vai se deparar com o quê? Com o imóvel ainda no nome da pessoa que te prometeu vender, até aí tudo bem, até aí não tem nenhum problema, né? Ok. Porém, fora ter estar no nome dele, que para você é um alívio, claro, né? Tem lá uma penhora de uma dívida trabalhista ou de uma dívida ativa, né? Ou seja, você, por não ter Registrado. resolvido, registrado na época que você comprou, o imóvel agora pode beirar não ser seu mais, né? Então, assim, isso também é um risco bem grande, né? Enfim. O outro risco, dificuldade para vender esse imóvel. Gente, uma pessoa que não tem o imóvel no nome, ela já vai para uma mesa de negociação perdendo dinheiro. Por quê? Porque a pessoa que está comprando, assim, primeiro, vai ter que achar uma pessoa Vai que pagar à esteja vista. disposta a assumir o risco E pagar à vista, né? de comprar um imóvel de uma pessoa que nem É, proprietária é, é. né? Ou seja, e obviamente, se essa pessoa for muito bem instruída por um advogado, né? Tô eu aqui, ela vai, com certeza, só, tá bom, assina um contrato de compra e venda, a gente coloca lá um prazo para você regularizar, tá? Mas eu vou ter que descontar do preço. Verdade. Ou seja, se você tem um imóvel de 200 mil, e suponhamos que para regularizar aquele imóvel é 30 mil, você já sai perdendo 30 mil. Fora o tempo, o prazo, né? Fora o Tempo. tempo, Às vezes eu falo, né? exatamente, Quanto tempo exatamente. demora para regularizar um imóvel junto à prefeitura, né? Receita Federal, cartório, né? Eu falo assim, às vezes só de prefeitura, tem prefeitura que demora 90, um ano, tem processo de anistia em São Paulo, processo de 2021 que está tendo comunique-se agora. Então, assim, você vai ficar esperando? E se Exato, você né? precisar, se você herdou e você precisa vender, e Exatamente. aí? Me E nem só conte. herdar, suponhamos, estou precisando de dinheiro. Mas só lembrando que assim, né? Eu gosto bem de passar essa informação que, gente, imóvel, ele não é um investimento, porém ele não tem liquidez. Uhum. Porque o que, que é ter liquidez? É você ter o dinheiro agora, poder pegar esse dinheiro e queimar ele, e É. gastar, e usar, e fazer movimentação. Imóvel, ou seja, liquidez é quando você tem dinheiro, né? Imóvel não é liquidez. Por quê? Por que, que não tem liquidez? Porque você não consegue vender ele do dia para a noite Uhum. e conseguir o dinheiro amanhã, Uhum. né? Dependendo, né? Assim, bom, como advogada de imobiliarista que sou, o único mercado que dá para fazer isso é flat, porque flat é mais barato. Uhum. Flat, você pega um flat aí por 110 mil. Aí você consegue vender ele de um dia para noite, uma semana. Ou Mas faz olha, o ali valor uma é jogada de menor. permuta também, né, Jane? Exato, exato. Não, e outra, flat é muito rentável também. Então, você vai ter uma pessoa ali para comprar rápido e ela vai te dar 110 e, exemplo, né? Então, é um mundo diferente, né? Enfim, então, tem dificuldade, não tem liquidez. Então, assim, já não vai ter o dinheiro rápido. Mesmo você sendo proprietário, não vai ter dinheiro rápido. Não sendo, cara, aí, minha querida, Ah, esperar. aí que realmente vai ser difícil mesmo. E o mais, né?
problema e o último, né? E maior problema do mundo, né? Problemas com inventário, como a gente está falando, né? E a separação também. Por quê? Vamos lá. Se você não é proprietário, você tem só o contrato de compra e venda, ou seja, você só tem uma promessa, você só tem a posse, ou seja, você só tem os direitos sobre aquele bem, você não tem a propriedade sobre aquele bem. É muito diferente, né? Uhum. Ou seja, quando você falece e você vai fazer a transferência desse imóvel para o seu, você não, né? Que o morto não faz, mas os herdeiros vão fazer o inventário. O que vai ser transferido não é a propriedade, e sim os direitos sobre aquele imóvel, né? Ou seja, os herdeiros vão ficar com a incumbência De de resolver, né? fazer a transferência. Aí que você falou, e se eu sou herdeiro e eu preciso do dinheiro? Ixi, já vi tanto Entendeu? imóvel Mas parado assim, mas dá para fazer. É o que eu falei. O problema é você achar alguém que queira pagar e esperar, a né? regularização e esperar. Exatamente. Esperar. É, Entendeu? Porque, por é. exemplo, se você já não é, antes de você falecer, você já tinha só um contrato, muito provavelmente para você, a pessoa que te vendeu, você não sabe nem onde está mais. Uhum. Entendeu? Aí às vezes tem que entrar com outras medidas jurídicas para poder conseguir a propriedade, que aí demora também, né? Que aí a gente entra aí a notificação compulsória, se você tem alguns requisitos que tem que cumprir, enfim, ou seja, demora, né? Então, assim, se você poderia ter resolvido com o quê? Antes, em Só vida. da época de você, em É. vida, comprei, quitei, querido, vamos ali no cartório fazer escritura? Simples, era muito mais simples, né? Enfim. Ou seja, sem registro não dá, né? Não, não tem como, né? E tá, Janaína, mas tá falando de contrato, de escrito, porque até agora eu só tô falando, né? Palavras jurídicas, vamos lá, É. né? Mas tá, o que que é contrato, o que que é escritura, o que que é registro, né? Vamos frisar bem aqui. Eu costumo dizer que esses três itens, né, esses três nomes são as etapas do direito imobiliário, tá? Por quê? Porque o direito imobiliário ele é sequencial, né? Ele tem uma sequência, né? Até aquele caso que a gente estava falando essa semana. Tem que ter. É tudo. Tem que colocar na Exato. ordem. Exato. A gente É. até poderia ter outros meios jurídicos para fazer, mas ia faltar uma lacuna ali, né? O que Uhum. poderia trazer uma insegurança jurídica para o proprietário e ele conseguir vender esse imóvel depois, né? Por quê? Porque faltava uma sequência ali, né? Uhum. Então vamos lá. Primeira etapa, contrato. É, Contrato nada mais é que um acordo, né, feito entre as partes. E o que vai dizer esse contrato? Vai ter lá os dados pessoais das partes, obviamente, a forma de pagamento desse imóvel, né? O índice de correção, se for parcelado, né? Multa, se, se alguma das partes não cumpriu o que foi acordado, né? Prazo para que o vendedor possa analisar o proprietário para ver se ele está apto para vender aquele imóvel juridicamente, né? E, consequentemente, para o vendedor analisar o imóvel para ver se aquele imóvel realmente está regular para Uhum. que ele possa, né, para que ele possa vender, perdão, comprar e ele cumprir a finalidade que ele quer, né, naquele imóvel, né? Cláusulas também de rescisão contratual, e, por fim, a cláusula de escritura pública, prazo, né, para lavar a escritura. Ou seja, finalizado todas essas questões, pagamento, o vendedor analisou perdão, o comprador analisou o vendedor e viu que ele está apto para vender esse imóvel. O imóvel também está regular? Tá. Paguei? Tá. Vamos para a próxima etapa, que é a escritura, tá? A escritura é um documento que é formalizado no cartório de notas. E lá é um documento
público, que tem fé pública, que vai mencionar a origem, né, daquela escritura que vai ser o contrato de compra e venda das partes, vai mencionar o contrato, a data que ele foi assinado, o valor que foi negociado, né? E as partes se compusendo, né? E estando de acordo de que o vendedor vende o imóvel para o comprador e transfere a posse plena, rasa, né? E também dá quitação, né? Para o comprador, né? Isso feito, você pega esse documento, que é um título, como eu falei no começo da live, é um dos títulos que pode fazer você se tornar um proprietário, né? Pega esse documento e leva no cartório de registro de imóveis competente à sua região, ao seu imóvel, né? Lá o cartório, só voltando, a escritura ela também é paga, tá? Só o contrato que não é pago. Nossa. Só o contrato. Depende, né? Se tiver um advogado, você vai ter que pagar para ele Ah, fazer para você ou ele analisar o contrato para você, né? Não vai ter como, não tem como fugir disso, gente. É isso, o mundo é isso, né? Enfim. Mas a escritura ela também é paga e ela é paga com base no valor da negociação, tá? O cartório calcula lá os custos, né, da escritura com base no valor da negociação. E é aquilo, cada título vai ter o valor de uma negociação, né? uhum. Enfim, então, por exemplo, escritura de inventário vai ser com base no quinhão, né? No patrimônio que o falecido tinha, né? A separação, escritura de divórcio, vai ser com base no patrimônio que foi, né, dividido ali com a separação, né? E o A regime que integra... foi, né? Tem o regime também do Isso, casamento. É. exato. A escritura de alienação fiduciária, por exemplo, ela vai ser com base também no valor da negociação e também da dívida, né? Que vai ser, então, vamos dar uma parte e o restante vai ser parcela, né? Aí leva esse documento para o cartório de registro de imóveis, da comarca do seu imóvel. Chegando lá, o escrevente vai analisar aquele contrato, vai verificar se ele está apto para ser registrado, vai ver, né, dados das partes, tudo certinho, dados do imóvel, né, que vai ter na escritura, vai ter que mencionar o imóvel, né, a matrícula do imóvel, vai ver se está tudo certinho, estando apto, ele vai fazer o cálculo do valor dos emolumentos, que é os custos, para registro. Aí você vai fazer o pagamento também com base no valor da negociação, tá? Ou seja, a escritura é o é o importante, mas se você não levar o título para registrar, de nada adianta, né? Isso aí não tem como, né? E vamos falar agora da parte boa. Jana, deixa eu fazer um Fala, adendo, fala. porque teve um caso que foi efetivada a venda do imóvel, só que a pessoa que adquiriu, ela não levou na prefeitura e não passou para o nome dela, estava no nome do antigo proprietário. E aí ela não pagou IPTU. Ficou em dívida ativa no nome do antigo proprietário, porque ela não Hum, levou, ela falou que ela não ia levar na prefeitura, porque ela se negava a pagar IPTU, só que isso estava no contrato, né, de venda, né, que ela tinha ainda algumas parcelas, né, porque geralmente IPTU, dificilmente a pessoa paga à vista, né, então vai é, pagando mensalmente. Então eu falei, olha, existem ainda X parcelas de IPTU que agora, uma vez você adquirindo, você é a responsável pelo pagamento. A pessoa acabou não pagando, só você que deu um enrosco, sabe? E é aquilo que você falou, né? A pessoa que vem adquirir o imóvel, ela precisa, né? É para ficar tudo então, certinho. mas só um adendo aí sobre essa questão, desculpa te cortar. Aqui em São Paulo, não é assim, com relação à transferência, tá? Não é mais a farra do boi, não. É, Se aqui em você faz Indaiatuba uma você. escritura, se você faz uma escritura, o cartório, ele já comunica a Uhum, transferência, entendeu? Quando você vai registrar a escritura, o próprio cartório já comunica à prefeitura que mudou. uhum.
Mas aí muita coisa mudou, né? Eu falei de É, um caso de uma colega que passou isso, ela, né, ela contou para mim que foi aqui em Indaiatuba, né? Falei, então, nossa, que triste, né? isso. Depende do município, né? Aqui em É, São Paulo as é. coisas. Aqui em São Paulo, minha querida, para quem é imobiliário, nossa, o mundo funciona. Não, não, e é, né? Porque assim, eu falo, né? Eu tô 5 anos aqui, né? Minha vida sempre foi São Paulo. Então, assim, eu falo, né, as pessoas não querem regularizar o imóvel. Eu falei, tudo bem, gente, não regulariza, vai chegar a cartinha, né? Então, assim, teve clientes meus de Diadema, de Osasco, que chegaram cartinhas da prefeitura falando: olha, você está irregular, vem regularizar. Porque hoje são drones, né? A Receita Federal muitas vezes já está conectada, chega a cartinha da Receita também, que às vezes Ah, a pessoa acha que é só a prefeitura. Não, tem que regularizar na Receita Federal, gente. não, e eu vou dar um spoiler, tá? Com a nova reforma tributária. Isso mudou também. Mudou. Em que sentido? O cartão, quando você faz a sua declaração de imposto de renda, você informa o seu endereço. Aham, já tá E lá. aí, se você é uma pessoa, suponhamos, ai, tô morando aqui, é, não tá morando, paga aluguel, mas não declara, isso vai dar um probleminha. Porque É. agora as matrículas, acho que você que é da área, você já deve ter visto que agora as matrículas têm um código nacional, Uhum. né? Saiu, faz um tempo já, né? Isso, as É. matrículas têm um código nacional. Vai ser esse código. Não é igual o Então, nosso, assim, agora tem o SIM, né? Que é o cadastro também. exato, exato. Então, as matrículas todas conforme os atos forem sendo registrados, né, ou averbados, as matrículas vão sendo os novos números das matrículas com esse código nacional tá sendo criado. Então, assim, a Receita ela vai confrontar, né? Uhum. Então, se você tá aí, mora aqui, paga o aluguel, mas não paga o aluguel, pega o aluguel do amigo, enfim, não declara. Então, peraí, se você mora, você tá falando que você mora num lugar, mas não tá fazendo sentido, né? Então, assim, hoje as coisas são muito mais, assim, isso vai ser receita a nível nacional, né? Mas as coisas, pelo menos aqui em São Paulo, são muito mais interligadas. Agora com o Gov também, né? O Gov, gente. O Gov é o Gov, né? Cuidado. O Gov é o Gov, entendeu? Hoje não tem como você fugir, né? Então você tem que ter as coisas um pouco mais regularizadas, né? Eles estão fechando o E, cerco, né? e eu acho que assim, querendo ou não, isso não é ruim, né? Sim. Assim, assim, tô falando por mim, tá? Que sou advogada, imobiliarista, enfim, né? Que tenho como consultar, tenho, né? Consigo ver certidões, né? Ver o mundo ali com tudo interligado, né? Mas para outras pessoas, elas acham que é ruim porque, nossa, o governo tá atrás de mim, É, tá, né, sei lá, mexendo na minha vida. Não, gente, ele só tá querendo realmente interligar e até para de verdade, se você analisar, é um benefício, entendeu? Porque, por exemplo, se você, exemplo, tá? Você tem um processo. Aí você, né, a pessoa não te paga, você tem vários meios que você consegue buscar várias informações. hoje Coisa está que bem mais antigamente não fácil. era assim, É, exato. é, Entendeu? Então, é. assim, não é que o governo tá. Essas interligações não são maléficas. Pelo contrário, gente. É para realmente ajudar o cidadão mesmo, comum, se você analisar. Entendeu? Mas Para é, tudo, né? Lógico, para isso você vai ter que pagar, tem imposto. É isso, não tem muito que fugir, né? é. Mas eu entendo que tudo isso é para um bem maior, sabe? Para realmente ter as coisas muito organizadas, né? E para quem é de direito fazer, né, os pagamentos e ficar tudo certinho, né? Mas falando dos benefícios, vamos falar da parte boa, né? Ó, Jana, ó, a Tainá.
underline Cordeiro, underline, falou, tem que saber a senha do Gov, fundamental. Gente, tem que estar, assim, vou fazer um deboche aqui. Olha, tem que estar vendo a idade dessa pessoa, né? Porque assim, se ela é idosa, eu realmente eu concordo dela não saber. Olha, eu sou jovem e eu esqueço várias coisas, viu? Agora, se a pessoa é jovem, ela tem que saber a senha, gente. Hoje em dia tem aplicativo que você salva a senha. É. Mas, gente, é mais assim, gente, é mais uma senha, né, pra gente gravar. Mas assim, o que que eu faço? Eu coloco tudo uma senha, eu falo que é a senha universal. Não tem o Aham. carregador universal, o controle universal, então eu boto o quê? A senha universal. Tipo, serve pra tudo. A pessoa que descobrir minha senha universal, Bru, vai saber da minha vida todinha. Vai desbloquear todos os acessos. Vai, amiga, vai. Eu vou estar o quê? Eu vou estar Cuidado. descoberta. Eu vou estar, meu Deus, perdi toda a minha segurança do negócio. Mas é isso, gente. Mas assim, falando dos benefícios, que é a parte boa, o primeiro, segurança jurídica. Uhum, Eu vou explicar como isso funciona na prática, tá? E volto a dizer, que, assim, não sei se já falei na live, que tudo que eu tô falando aqui é muito mais para uma pessoa física, uma venda, uma compra de imóveis de uma pessoa física para uma pessoa física. Ou seja, aquela pessoa, né, tá querendo comprar o primeiro imóvel, né? Ou uma pessoa que já tem o imóvel, né? Já conseguiu o sonho da casa própria, mas está querendo comprar. Nossa, meu sonho era ter um terreno na praia, uhum, uma chácara, ou realmente investir num flat, né? Mas por que eu tô falando isso? Que, assim, se aplica muito mais para esse tipo de pessoa. Porque para grandes operações, que é onde eu mais atuo, operações de milhões, ou seja, pessoas físicas vendendo para pessoas jurídicas, pessoa física, ou seja, pessoa física vendendo para uma construtora, né? Ou pessoa física vendendo para uma empresa que está querendo fazer um galpão. Ou seja, grandes operações, né? A expectativa é outra, tá? uhum, O modus operandi é outro, entendeu? Por que eu tô falando que é outro? Porque as pessoas têm tempo e dinheiro para resolver as coisas, né? uhum, uhum, Exemplo, se você vai comprar, você é uma pessoa física, você não tem um imóvel, vou falar na prática, né? Você é uma pessoa física e você vai comprar um imóvel, vender seu imóvel para uma pessoa jurídica e você não tem ele regularizado, no contrato de compra e venda que você vai assinar com essa construtora, eles vão assinar com prazo, vão colocar lá que vai ter que regularizar e vão te dar um prazo para aquilo acontecer, né? E se caso você não tiver condições financeiras de pagar aquela regularização, tanto da propriedade quanto da área, a consultora vai lá, regulariza e desconta do preço. É o que mais acontece, né? Exato. Só que Teve, para teve um, isso, é, exato, teve um mas tem. caso, teve um caso assim que eu vi de perto, né, acontecendo. Eram imóveis residenciais e aí tinha na rua de trás, parece uma vilinha, sabe? E uma das ruas, uma empresa começou a comprar, começou a construir lá o edifício comercial, e aí ele começou a comprar as outras casas. Como a maioria já eram pessoas que estavam lá há muitos anos, tinham muitos problemas de inventário que não foram averbados, construções que não foram regularizadas, e o que essa pessoa foi? Porque a pessoa jurídica ela tem poder de compra. E ela está de olho no quê? No terreno. Ela não está de olho na construção, porque a ideia dela Ela vai fez demolir, o né? estudo de viabilidade, viu ali o potencial construtivo, ela vai construir o que ela bem entender, Ela vamos dizer quer, assim. exato. E aí, simplesmente o valor assim de venda
foi absurdamente para baixo, porque como tinha muitas averbações a serem feitas, registros, a pessoa jurídica por ter acesso, que às vezes a pessoa física não tem, por não ter orientação mesmo, Jana. Às vezes não é nem que não tem interesse, é que ela não sabe mesmo, né? Exato, E aí exato, ela fica vendida. Então ela falou: exato. olha, melhor eu sair daqui, porque ele, pelo menos ele quer comprar a minha casa, do que simplesmente ficar lá, depois não conseguir vender. E aí, então, assim, é uma coisa muito atual, que acontece muito, né? A É, gente vê na prática isso, né, Jana? exato, mas você falou um ponto interessante. Que nem ele não tinha, não estava regularizado. Se você tem um inventário e você não regulariza, você paga imposto. Uma multa, né? Tem um Isso, prazo, mas não é tem? isso, perdão, a multa. Você tem o imposto e a multa, É, tem os entendeu? dois, porque tem um O prazo ali, eu imposto não tem que sei o pagar, prazo. dependendo do valor, né? Mas aí É, você tem a multa. Ou seja, se ficar anos com aquele, né, barrigando aquilo, o valor vai lá em cima, vai né? sendo atualizado, Jana? Qual o índice, você sabe? Sim, vai ser atualizado. Só preciso lembrar do índice, mas é atualizado sim. É multa, acho que se não me engano, é multa e juros, tá? Só que assim, só tem um ponto que acho que é bom também as pessoas saberem. Quando você compra, você é uma pessoa física e vem uma construtora comprar o seu imóvel, ela é sempre mais vantajoso porque ela está te dando, ela valoriza mais ainda o seu imóvel se você fosse vender para uma pessoa física normal. Por quê? Porque ela está vendo potencial construtivo. Entendeu? É diferente de, vamos supor, vamos supor que eu sou da construtora e você está me vendendo um imóvel. Vou comprar a casa da Dona Lisa lá por 500 mil. Porque aí eu analisei, né? O corretor falou que é o valor de mercado, vi o valor do metro quadrado da região, o valor Uhum. é esse, tá tudo certo, ok. Mas aí vem uma construtora e faz uma proposta. Ah, te pago 3 vezes. Por quê? Porque para eles, mesmo pagando 3 vezes, a viabilidade Oh, tá tá na sobrando. conta já, né? Na Tá na verdade, né? conta. É. Exato. Eles vão ganhar muito mais do que só o valor daquele terreno, Uma né? unidade, às vezes, é o valor. Exatamente, exatamente. Então, assim, tudo que eu vou falar agora de benefícios é muito mais para pessoa física, né? Pessoa física que tá tem essa pretensão de comprar o primeiro imóvel ou de aumentar aí o seu patrimônio para mais um imóvel, né? Enfim, não é para questão de pessoa jurídica, que vendas em pessoas jurídicas, né? Construtoras a gente analisa outros pontos, né? Como eu falei, tempo, que aí você assina um contrato de compra e venda que você tem 1 ano para poder pagar aí fazer essas transferências, essas regularizações, né? E desconto no preço, tá? Só voltando no assunto que você falou daquela moça do IPTU, que ela tinha obrigação do contrato dela pagar o IPTU, dela transferir e não transferiu. Mesmo não estando no contrato, que assim, normalmente você faz o contrato de compra e venda e você prevê que essa é uma obrigação, As né? pendências, né? Exato. Não só as pendências, você prevê a transferência, Uhum. né? Enfim. E se ela não faz, o que faz ela ser a obrigação dela pagar o imóvel, não é ela ter ido no cartório, na prefeitura e ter transferido. É a própria escritura. Entendeu? Então, assim, esse vendedor, ele podia pagar, resolver e depois entrar com ação de regresso contra ela. Por quê? Porque o que tornou o fato gerador do IPTU é a escritura, não é o registro. Entendeu? Ou seja, ela agiu de má fé, né? Então teria como ele voltar lá e pagar e cobrar dela, né? Então é bom as pessoas saberem também que, como eu gosto de brincar, de falar, não é a farra do boi, gente. Não é. Se você tem um advogado, a vida não é a farra do boi. Se você tem um advogado de imobiliarista, que te orienta, não é essa farra do boi, tá? Enfim.
só tem benefício. Ai, o boi tá passando aqui. Então, assim, segurança jurídica. Você já vai para uma negociação, as partes, né? Tanto o comprador quanto o vendedor. O vendedor, porque ele tem o poder de dar o preço que ele quiser no imóvel, né? Então, vamos lá. Então, eu quero isso, o imóvel é meu, porque eu sou proprietário, tem que ir matrícula, então eu quero isso, o imóvel é meu. Ponto. O comprador já tem também uma segurança de, poxa, peraí, mesmo assim, ainda não analisei ele, né? Não fiz nenhuma diligência jurídica para fazer uma análise dele, mas, poxa, já é proprietário, né? Então já é meio caminho andado, né? Então, assim, já dá uma segurança para todo mundo, né? E aí, se tem um advogado assessorando, a gente, como advogado, já fala, bom, ó, nossa, um problema a menos que eu vou ter que resolver. Aham. Já vai tirando as certidões para ver se tá tudo certo. Assim, um problema a menos que eu vou ter que colocar na mesa para discutir, né? É, Enfim, porque tem, né, a minuta tem vários, né? Enfim. é. Segundo benefício, a valorização do imóvel. É o que a gente estava falando. Se você é proprietário, você chega com poder, Uhum. né? E você tendo poder, você pode vender para todo mundo, para quem, aliás, todo mundo não, perdão, para quem você quiser, porque imóvel é seu, né? Uhum. Você não perde A nada. documentação tá toda certa, né? Nada de puxadinho, Exato. tem gente? Sem regularizar, por favor. Por favor, E vamos dizer, né? Vamos voltar, né, Bruno, analisar, porque a parte é registral, mas não só registral, imóvel registrado, não só propriedade, tá, pessoal? A gente está falando também, a gente fazer um adendo aqui para a falar de regularização diária. É, precisa. Gente, tem que ter averbada a área construída na Gente, matrícula e, por favor, não faça puxadinhos depois do habite achando que está regularizado. Não, tá? Então, tem exatamente, drones hoje, as pessoas, né, as prefeituras estão ligadas aí para junto ao cartório, Receita Federal, tudo de olho e vai chegar a cartinha, uma hora chega, vai chegar, né? vai falar que tá com, vai ter multa, né? Vai ter multa. E assim, né? E assim, gente, se vocês não regularizarem, vai tá pagando o valor errado do IPTU também. Tem Ô, isso. Jana, você sabe, eu vou Oi. fazer um adendo, né? Eu tô falando essa questão porque tem muitos casos que vêm para mim de pessoas que não conseguem fazer o inventário, porque muitas vezes o cartório pede, né, a certidão negativa de débitos e tal, e tinha a dívida ativa e tinha irregularidade porque o cliente tinha recebido a cartinha que tinha feito o puxadinho no fundo e tinha aumentado a área. Então, assim, atrasou o prazo do inventário, o cartório não aceitou enquanto não regularizava. E aí vai crescendo, né? Porque tem o Sim, prazo. Então, eu falo, né? Não é vamos regularizar porque eu estou falando, é porque realmente é uma tranquilidade, é uma segurança, né? É uma sim. segurança para a pessoa. E é isso, né, Bru? A gente não tá passando as orientações aqui visando, ai, não, porque é dinheiro, você quer ganhar dinheiro. Não, gente. É, é viver na regularidade, né? A gente tá passando para vocês o que é, de acordo com as nossas áreas, As é experiências regular. atuais. Exato, exatamente, né? Então, assim, tem uma. E hoje em dia é tão mais fácil, né? Como eu falei, antigamente era muito mais complicado, era muito mais difícil você regularizar uma área, né? Era muito mais burocrático, né? Enfim. E terceiro ponto, não último, mas terceiro, facilidade para o financiamento bancário. Gente, aí também vai na parte da Bru. É, nossa, nem fala. Se você tem um imóvel, é proprietário daquele imóvel, e inclusive você tem uma área de construção averbada na matrícula, cara, aí você pode ir o mundo. Mas cuidado, eu falo assim, ó, mesmo estando registrado, muitas vezes, como já aconteceu também, é bom porque a gente acaba falando de casos de clientes, né? Logicamente, sem citar, mas assim, casos que Exato. acontecem.
teve um caso que não tem um projeto aprovado, tem a BITS, tá tudo certo. Falei, ah, tá bom, né? Então vamos lá. Aí eu fui fazer o levantamento de medidas, obviamente que eu levei o projeto aprovado para ver se estava condizente com o local. Claro, né, como a maioria das vezes não estava igual, né? E aí o que acontece? Muitas vezes tem lá não sai licenciamento, às vezes, de prefeitura, tem que ser condicionado ao alvará de funcionamento, né? Então, às vezes, até na hora ali de você querer vender, o banco vai identificar na hora de fazer a avaliação do imóvel, né? Porque muitas vezes ele vai lá fazer a vistoria para liberar o financiamento. E aí ele identifica que está divergente, porque ele tem que ver o potencial do imóvel para poder ver se, né? Porque depois vira permuta ali, não permuta, né? Ele fica como dono, né? E Sim. aí simplesmente não liberou o financiamento porque viu que estava irregular, tinha área muito maior ali, que eu falo que são os puxadinhos, né? Então, eu Ah, falo entendi. que são vários fatores, né, Jana? Que às vezes a pessoa, né, fala, não, tá tudo certo, tá na matrícula, a área tá lá, como já vi caso Exato. que a matrícula não tem a área do terreno, só tem a descrição das medidas, sabe? Não fecha a área e também não tem área averbada, né? E a pessoa fala, não, tá tudo certo, o imóvel. Eu falei, não, gente, não está tudo certo. Exato. Por Então, isso que também é importante quando você, assim, né? Não é usual, mas é uma orientação. Antes de vender imóvel, consulta realmente um especialista, olha a área, vê o que tá tudo certo, eu posso vender, né? Porque também tem possibilidade de você vender uma área diferente, mas aí a negociação é diferente. Mas aí você não, a pessoa que tá com, aí você já vende aquele imóvel com a área real, né? Ou seja, a pessoa que está comprando, ela não vai ter surpresa, uhum, né? De é, fazer, dependendo, por exemplo, né? Quando construtoras faz lá o planeamento métrico, vê que a área é menor, um pouco maior, enfim. Então, assim, sempre bom consultar um especialista, né? Por quê? Para te trazer segurança em todas as partes da negociação, né? Acho que ninguém perde, né? Com isso, né? Contratando um especialista antes de fazer a venda, né? E o último, não que menos envolve, importante. não menos importante, que envolve tudo que a gente falou em relação, né, a inventário e separação, que é a tranquilidade para a família, né? Esse é um benefício que você, Nossa, como proprietário, consegue dar para sua família, né? No momento, no caso do seu falecimento, que seja, de que eles vão conseguir fazer a transferência da propriedade para o nome deles, né? E não dos direitos daquele imóvel, né? Porque, como eu falei, se você só tem o contrato de compra e venda, você só tem uma promessa, você só é possuidor, então você só vai transferir o quê? Os direitos desse imóvel e não a propriedade, né? E, consequentemente, também uma separação, porque às vezes também tem isso, né? Às vezes o casal separa, quer vender, tá, separei, quero resolver, mas eu quero vender esse imóvel rápido para poder me livrar daquela situação. Então, aí vai ter que esperar, vai entrar na fila igual uma pessoa normal, né? Entre aspas. Em que sentido? Vocês só têm, cada um só vai ter 50%. Se for comunhão parcial, cada um só vai ter direito a 50%. Então, vocês vão só transferir os 50% para cada pessoa que tem. A pessoa que for comprar, né? Então, assim, uhum, mas é aquilo também, né? Quando você é proprietário, você aumenta o leque de opções de uhum, pessoas, de poder vender para mais pessoas. Se você só tem a promessa, você diminui, você afunila, né? Porque a probabilidade de você conseguir uma pessoa que queira comprar o imóvel dessa condição é menor, né? E aquilo, vamos voltar. Se você não, se você é só compromissário, você não vai conseguir fazer a pessoa que comprar de você não vai conseguir fazer um financiamento bancário, ou seja, você não vai receber o dinheiro à vista, sim. porque dificilmente no mundo que eu te falei, né, que eu falei de pessoa física para pessoa física, Tem o dinheiro à vista ali, né? exatamente, É, entendeu? é. Então assim,
Ou seja, aí você vai ter que se sujeitar a aceitar parcelamento daquela pessoa, porque você está desesperado, você quer vender o imóvel, e vai esperar lá todo mês, no 15º dia, a pessoa te pagar a parcela certinho. Entendeu? Então, Nossa, assim, você só perde, só é. tem a perder, né? Você não tem nada a ganhar não regularizando a propriedade do seu imóvel, né? E eu, com mais de 20 anos de experiência nessa área, nunca escutei ninguém falar que, algo negativo de ser proprietário de um imóvel, né? A não ser, eu brinco, né? A não ser a pessoa que tem dívidas trabalhistas. Aí já Nossa, é outros 500. Não, mas aí já nossa, aí é aí outra já é, live. é, o- é, aí eu brinco que já é um outro nicho de pessoas, né? É, Enfim, é. é, Mas tem muito caso, né, Jana? Mas é tem interessante, né, você falar, porque muitas vezes o imóvel, só, né, mito ou verdade, doutora Janaína? mitos, Uma verdades. pegadinha agora. O imóvel, somente o imóvel, quando tem matrícula, que ele pode ser objeto de leilão, penhora, hipoteca. Olha, por quê? Suponhamos que ele não sabe, tá? Ele não sabe qual que é o imóvel. Vamos pensar mais de trabalhista. Ele não sabe que a pessoa tem que ele é proprietário. Quando ele vai fazer a pesquisa, ele vai pedir o juiz, ele vai pedir a pesquisa no cartório de registro de imóveis. Uhum. E lá só vai ter o registro de imóveis se ele tiver a propriedade do imóvel. Se ele tiver só a promessa de compra e venda, não tem como saber. Entendeu? Infelizmente, tem muita gente com Oh, meu Deus. muito dinheiro, e que ainda tá parado que, ai, não, aí compra milhões de imóveis, investe, ganha dinheiro, nananã, né? Aluguel, tal. Mas eu não quero lavar a escritura, não. Porque eu vou gastar, gente, mas pelo amor de Deus. E depois Mas vai fazer pra. o quê? Não, mas minha querida, comigo isso não acontece, porque assim, eu já coloco lá na condição que você vai pagar, por exemplo, você vai pagar condomínio, você pode até não levar a escritura, porque aí eu não posso te obrigar, né? É. Mas você vai pagar condomínio, por exemplo, permutante. Aham. Você só, porque assim, tem muito permutante que quer colocar no contrato que só vai Uhum. pagar condomínio, IPTU, bababá, bababá, Depois que quando passar. lavar a escritura. Aham. Aí quer dizer, eu vou lá, instalo o condomínio, instalo a assembleia, aí esse abençoado quer demorar 2 anos, aí vende, né? Demora 2 anos para vender o imóvel. Exemplo. Aí o abençoado quer que eu pague para ele. Eu não, né? A construtora. IPTU, condomínio, 2 anos. Não. Por quê? Porque assim, é aquilo. Por isso que eu falo, cada, como é que fala? Cada operação tem a sua particularidade, né? Então, por Uhum. exemplo, tem pessoa física permutante que é assim, né? Ele não quer. Então, fala, não, você vai pagar os tributos, IPTU e condomínio, assim que eu instalar o condomínio. Porque não é justo. Você não vendeu porque você não quer, né? Ou, sei lá, tem gente que não quer, ou aluga, né? Enfim. Uhum. Então, assim, não acho justo também que a construtora arque. Porque tem cara que é isso, ele não quer pagar. Ele quer Sim. sentar ali e ficar. Entendeu? É. Aí tudo bem, você não quer fazer escritura, você não faz, mas você tem que pagar os impostos, né? Então, assim, é complicado. Assim, tem gente que tem muito dinheiro, mas tem uma cabeça complexa. É. Mas é isso. Bom, e você, pessoal, aí, vocês sabem de alguém aí que já comprou, que tem um imóvel e não sabe se tá no nome dele, enfim. Tem alguma pergunta aí, ô Bru, para fazer, Então, tinha para uma que gente ficou eu lá em responder? cima, quando você começou a falar, eu não lembro se foi a Tainá que falou de uso capião, mas foi bem lá no começo.
que nós estávamos falando. Eu não sei se é porque não tem. Porque assim, eu não sei. Thaís, desculpa, não é Thaís. Ah, mas Thaís, o ela uso falou. capião, ela quer dizer. Ah, será que ela não estava falando que é um documento que transfere a propriedade? É, então, porque já aconteceu, já vi também, que não tinha matrícula, tinha só promessa, né? Compromisso, promessa de compra e tal. E aí isso a gente percebe que é pessoas mais antigas, né? Tipo nossos avós, né? Que tinham imóveis. E aí não passou, não registrou, não tem matrícula. E como precisava regularizar, porque foi feito inventário mesmo tendo essa pendência, nem sei como conseguiram, né? Porque não tinha nada registrado, né? Tinha lá uma casa, um imóvel, tinha o IPTU, mas eu falo, né? Não é porque tá no nome do proprietário do IPTU que às vezes é o proprietário, às vezes é o É o próprio possuidor, proprietário, exato, exato. né? E aí eu sei que a pessoa, ela foi orientada por uma advogada e que foi para fazer uso capião, porque já que não tinha o registro, eu falei, gente, mas vai fazer a busca, às vezes, como às vezes no cartório, né? Tem, né, Jana? Dá para fazer busca se tem realmente algum registro daquele imóvel, não dá? Não, sim, se você, suponhamos, se você não tem a matrícula, pode ser que antigamente tá na Transcrição. transcrição. Esse Exato. daí, esse daí é bom a gente falar, porque antigamente É, era transcrição não matrícula, gente. exato, exato. Então, assim, Diferente. é diferente. Então, por exemplo, o que que é uma transcrição, tá? A transcrição nada mais é que uma matrícula, só que era um nome utilizado antigamente. Por quê? Porque remete a manuscrito, Que era né? no livro. Que era no livro, é escrito mesmo. Tem alguns casos que era escrito, matrícula era escrita. Eu já peguei casos de transcrição escrita, Eu acho que foi esse ou caso. quando também fala de manuscrito, datilografado. Porque Nossa, antigamente, é antigo. antigamente É. era datilografado, né? Uhum. Já peguei também muita matrícula com letra Máquina de de escrever. datilografia. Exato. Hoje já não existe mais isso, né? Então, hoje, então, por exemplo, tenho transcrição, posso vender o imóvel? Pode. O que vai acontecer? O cartório vai te obrigar a abrir uma escritura, uma matrícula. Porque hoje a matrícula é o documento mais atual Uhum. para transcrever, né? Transcrição de transcrever o atual estado desse imóvel. E E aí, quando tanto é você que fiz. tem, né? Às vezes na própria matrícula fala lá, transcrição, registro anterior, Isso, tal. exatamente, que é oriundo de uma transcrição, né? E aí, quando você, exemplo, eu tenho uma transcrição, me mostra a transcrição, não tem matrícula, mas eu quero vender. Então, quando você for lavrar a escritura, você também já tem que pedir pro cartório abrir uma escritura, abrir uma matrícula para você. Ele vai te cobrar, Uhum. tá? Que é um valor, com base na negociação, tá? Mas é muito possível vender. A única diferença é que você vai pagar um ato a mais. É só isso, tá? E a transcrição nada mais é que também a descrição do imóvel. Só que o nome usado antigamente, né? Só É. isso. E tem que estar com a área regularizada, hein, gente? Também, por favor. Por favor. Por favor. Às vezes não é porque tá. Muitas vezes acontece também, né, Jana? O IPTU ter uma área, a matrícula ter outra, você no local e ter outra área também. Três Exato. áreas diferentes. Exatamente. Exatamente. Aí entra a Bruna Liz. E a Jana também. Eu entro depois, que primeiro ela vai fazer a parte técnica. Então, primeiro e depois. É, ela faz a parte técnica primeiro, aí eu entro depois com a averbação da parte técnica. Ô, Jana, que será que é a dúvida dela do Zucapião? Eu acho que do Usucapião, eu acho, tá? Tô Que aqui. não acabou não colocando, eu não sei se ainda ela tá Eu aqui acho que para ela ela quis poder falar. dizer, eu tô achando que quando eu falei dos títulos que transformam a pessoa em proprietária, Ah, tá, que usa o tá. capião também. Né? Se Também. você faz uma É. escritura que eu tava falando de escritura de inventário, de É. separação, divórcio, né?
Escritura de uso capião também é um documento que faz você que te torna proprietário também, Uhum. tá? Tem mais uma pergunta aí, Bruno? Não, não tem. Alguém que Não? está aqui? Alguma Alguém que pergunta? está aqui? Ou alguma dúvida? Alguma dúvida? Olha, eu agradeço imensamente as 13 pessoas, tem hora que 13 fica 12 pessoas, que estão que apesar aqui. dessa logística, que o É. Instagram muda as regras e não avisa. Não, mas fique em paz, porque eu falo assim, ó, quem não assistiu vai ficar salvo. Então, assim, Isso, né? essa que você Volta faz, lá do você começo para salva. poder Você entender. consegue me mandar, Bru? Ela vai, geralmente, eu acredito que dê certo. Ela, quando nós terminamos a live, geralmente fala assim, salvar a live. Aí salva, aí geralmente eu coloco uma legenda e aí eu coloco seu arroba para as pessoas Ah, conhecerem o seu trabalho, você para pode conhecerem fazer você. collab? Oi? Você pode fazer collab depois quando você for salvar? Eu acho que, não, acho que dá para fazer a collab. Collab eu acho que faz parte, né? Acho que é diferente, né? Porque não é conteúdo, né? É live. Aí eu marco você para você participar. Perfeito, Ó, querida. olha, eu não sei se você consegue ver os comentários, mas eu vou Eu ler, tô né? vendo, eu tô vendo. Olha, pessoal, peço desculpas aí pelo tudo. Meu Deus, vou ter que. Mas depois eu vou ter que me desculpar no meu Instagram, né? Explicar o que aconteceu. Mas, assim, importante que a gente conseguiu fazer, né? E Sim, depois sim. a gente faz a collab. Se não fizer a collab, eu pego, eu salvo, você me manda ela, eu acho que eu consigo salvar ela no meu, não sei. Depois eu vou ver com os universitários, né, querida? Porque eu 40 mais, né? Mal fui saber. Ei, descobri agora que a live não dá para eu fazer, né? Mas tudo bem. Ai, eu vou descobrir depois. Mas enfim, eu dou um jeito de salvar a live no meu feed também, enfim. E aí a gente continua com a nossa parceria, com certeza. E foi um Com prazer, certeza. cara, de verdade. Também, fiquei muito Agradeço aí feliz. pela oportunidade, né? E, cara, vamos fazer mais. Vê aí se você, Vamos. assim, no seu mundo tiver mais dúvidas sobre parte jurídica, enfim, Uhum. de compra de imóveis, né? Porque às vezes, surgiu uma dúvida, exemplo, de campeão, tô com um caso Nossa, uso aqui. capião é uma dúvida, assim, eu digo que é uma dúvida frequente, porque, assim, depende de várias questões, tem alguns requisitos, né, Exato, que às exato, vezes falava assim, não, não pode ter mais de um imóvel, mas teve esse caso específico que eu comentei há pouco, que a pessoa, exato. a proprietária que faleceu, ela tinha mais de um imóvel. Esse que ela morava, que está sendo, né, objeto de uso capião, mas ela tinha um outro. Ah, entendi, Não entendi. sei qual uso capião que a advogada na época ela usou. Até eu falei, gente, muito estranho uso capião, mas enfim, né? Eu não sou advogada, mas eu achei estranho porque para mim caberia regularizar sem precisar entrar com uso capião, entendeu? Ah, entendi, Mas entendi. é questões diferentes, né? Enfim. Sim, sim. Não, mas é isso, Bru. Eu agradeço aí pela oportunidade, Obrigada né, a você pela de você ter, disponibilidade, esclarecimentos. ter tido a ideia. E a gente continua aqui com a nossa parceria. Aí você Com vê aí se dá certeza. pra salvar, se dá pra. Entendeu? Aí amanhã eu vejo sua parada aí. Tipo, Com certeza. Com certeza. foi isso Obrigada que a a gente todos conseguiu mais uma fazer, vez. mesmo nessa mudança de planos repentina, deu tudo certo. Não, deu tudo certo. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Já é um prazer sempre estar falando com você depois de a gente, né, era da mesma empresa e a gente não se falava, né, porque eu falava com outro departamento, mas Tá muito bom. bom. Aprendi bastante. Tá bom, querida. A gente vai se falando. Um beijo, pessoal. Fiquem com Beijo, bom Deus. final E de aí, se semana, quiserem me gente. seguir, Janaína Aníbal ADV. É Vou te isso. marcar, meu amor. Fica Pode tranquilo, marcar. tá bom? Beijo, Aí tchau, agora tchau. você sai para eu salvar aqui. Eu vou tentar sair aqui, que eu nem sei como Acho que que é o é. X ali, ó. Ah, isso é. Beijo, Bru. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.